Boa noite a todos e sejam bem-vindos. O vídeo de hoje foi gentilmente patrocinado por mim mesmo. Para todos que não sabem, eu tenho um segundo canal que é dedicado exclusivamente ao novo jogo, Realidade Aumentada Harry Potter Wizards Unite, que ainda não foi lançado. Muitas informações sobre o jogo foram divulgadas e publiquei um vídeo grande sobre isso que saiu mais cedo. Agora, mesmo que vocês não estejam interessados, eu realmente apreciaria se vocês pudessem ir lá e conferir o vídeo. Isso significaria muito para mim. Deixarei no final e na descrição caso queiram fazer. Mas enfim, sem mais delongas, é hora de ficar confortável e deixar a escuridão tomar controle. Eu coleciono tábuas Ouija. Eu sei o quão estranho isso soa. A maioria das pessoas coleciona selos, moedas, pôsteres de vinil e coisas do tipo. Eu provavelmente deveria começar dizendo que tenho um conhecimento bastante extenso sobre o paranormal. Tenho experiências com isso desde criança. Isso me levou a mergulhar no mundo da investigação paranormal na minha adolescência e início dos 20 anos, que coincidiu com o início da minha coleção de tabuleiros. Desde então, acumulei uma coleção considerável, mas há um que me recuso a manter em minha casa. Eu o chamo de tabuleiro de Salem. Eu costumava fazer maquiagem de efeitos especiais para filmes e estava em Salem, Massachusetts, para um trabalho. Como você provavelmente percebeu, eu sou um amante do estranho, do incomum e de todas as coisas assustadoras. Eu estava empolgado com essa oportunidade. Eu tinha chegado à cidade alguns dias antes do início das filmagens para que pudesse me preparar, mas também para poder fazer um pouco de turismo. Eu estava passeando por algumas das lojas e acabei entrando em uma que tinha uma coleção bastante grande de tábuas Ouija. Algumas eram vintage, outras de vidro lapidado e algumas de madeira queimada. No fundo da loja havia uma vitrine trancada que imediatamente chamou minha atenção. Sozinho no topo da prateleira estava um tábua que parecia ser a seção transversal de um tronco de árvore. Tinha as marcações usuais de um tabuleiro Ouija, mas pareciam ser esculpidas à mão na madeira. Também estava coberto com runas. Eu fui até o cara atrás do balcão e perguntei quanto custa. Não está à venda, ele disse baixinho. Por que não? Ele olhou de volta para o armário e depois para mim. Essa tábua é feita de uma árvore que foi usada para enforcar bruxas durante os julgamentos das bruxas de Salem. Eu olhei para ele com ceticismo, era uma afirmação bastante ousada. Eu realmente queria o tabuleiro embora. Ficaria ótimo na minha coleção e seria um ótimo tópico de conversa. Tem certeza de que não quer vender? Mais uma vez ele olhou para mim e o armário. 150. Dinheiro. Sem devoluções. Entreguei o dinheiro a ele, que foi destrancar o armário. Ele deve ter notado a confusão no meu rosto quando me entregou a prancha. Não vem com uma prancheta. A prancha não era exatamente para ser usada. Eu não tinha certeza exatamente de como responder a isso. Agradeci e saí da loja. Avançando alguns meses e de volta para casa em Seattle, no meu apartamento de um quarto onde eu morava sozinho, eu tinha colocado a prancha de Salem em uma caixa no meu armário, já que eu estava esperando por uma nova vitrine e realmente não tinha outro lugar para colocá-la. Meu armário tinha 2 portas de correr e uma prateleira acima da barra para pendurar roupas. A prateleira era, na verdade, bastante grande. Então, ela acomodou a caixa com espaço de sobra. Fui dormir naquela noite e adormeci com a televisão ligada. Eu acordei por volta das 3 da manhã. Pelo som de algo batendo na porta do meu armário, eu verifiquei para ter certeza de que minha Python Bola Cronos estava em sua gaiola, pois toda vez que ele escapava, tentava entrar no meu armário onde estava o aquecedor de água quente.
Vi que ele estava enrolado sob seu tronco e abri a porta do armário com cuidado, percebendo que a caixa havia caído da prateleira e estava junto à porta. Fiquei intrigado com isso, mas pensei na minha sonolência, que eu não devo ter empurrado o suficiente para trás. Empurrei a caixa para trás e voltei a dormir. Meia hora depois, ouvi outro barulho no meu armário, mas agora foi bem mais alto. Quando abri os olhos, pude ver que uma das portas do meu armário havia sido empurrada para fora. A caixa lhe havia caído da prateleira novamente, mas desta vez com muito mais força. Ela havia ficado presa entre minhas roupas e a porta. Neste ponto, eu estava começando a ficar um pouco preocupado. Em vez de colocar a caixa de volta na prateleira, eu a coloquei no chão do meu armário e fechei a porta. Quando acordei de manhã, virei-me para pegar meu telefone no criado mudo e vi a porta do meu armário escancarada. A caixa havia sido empurrada para o meio do meu quarto. Nesse ponto fiquei preocupado. Este era um objeto com muita emoção ligada a ele. Muita raiva e muita dor e sofrimento. Achei melhor guardar em uma caixa e colocar a caixa na minha unidade de armazenamento. Alguns anos se passam e minha mãe continua me incomodando para limpar algumas coisas da unidade, já que ela precisava de espaço para as coisas dela. Era verão e a unidade de armazenamento estava abafada. Eu estava vasculhando caixas, jogando coisas sem rumo em pilhas, quando me deparei com a caixa. O quarto ficou gelado de repente. Tirei a tampa e olhei para baixo. O tabuleiro de Salem estava em cima de vários outros tabuleiros Ouija, que eu havia adquirido ao longo dos anos. Todos eles haviam sido rachados ao meio no meio. Todos eles, exceto o tabuleiro de Salem. Eu olhei fixamente para a caixa, tentando compreender o que estava vendo. Esses tabuleiros pareciam que alguém os tinha quebrado sobre o joelho. Certamente não o resultado de ter sido derrubado ou sacudido. Eu removi o tabuleiro da caixa e o coloquei em um baú de madeira que eu havia adquirido da minha bisavó, que se considerava uma bruxa. Permanece naquela caixa até hoje. Acho que há forças no mundo que nunca entenderemos. Tenho certeza que você está se perguntando por que eu não me livrei do tabuleiro. De certa forma, me sinto ligado a ele. Ele me chamou e eu respondi. Eu me considero seu guardião. Comigo, todos os outros estão seguros de qualquer coisa ou qualquer pessoa que esteja ligada a ele. Por algum motivo, minha tia jogou Ouija comigo quando eu tinha 8 anos. Agora eu tenho 23 anos. Não sei, talvez ela não acreditasse que isso ajudaria. Eu me lembro de tudo tão claramente. Eu estava nervoso e ao colocarmos os dedos na prancheta, ela formou um símbolo de 8. Eu li que isso não é bom, algo sobre um espírito maligno tentando se manifestar. O espírito disse que era um parente nosso há muito falecido, mas não sei se acredito nisso agora. Fizemos perguntas como quantos filhos eu vou ter ou se vou me formar na faculdade. E pouco depois disso, a cadeira da minha tia quebra e ela cai para trás. Eu estava morrendo de medo. Será que irritamos o espírito ou o que quer que tivéssemos invocado? Ao longo dos anos, notei que tive muita má sorte. Não apenas eu, mas toda a minha família. Senti que algumas coisas mudaram desde que mexi no tabuleiro Ouija. Eu tinha pensamentos ruins e via sombras pelo canto dos olhos. E ainda tenho. Talvez eu seja apenas paranoico. Eu também costumava ter sonhos sobre demônios. Estou apenas me perguntando se talvez o tabuleiro Ouija tenha algo a ver com isso. Ou talvez eu seja apenas azarado porque muita merda aconteceu na minha vida. Eu tinha 15 anos e voltava da escola. Cumprimentei meus 3 cachorros como sempre e os deixei um tempo fora. Resolvi jogar por cerca de 30 minutos. De repente, um enxame de abelhas assassinas surgiu. Dos 3, só consegui salvar um.
Minha família não me deixava sair de casa. Eu tive que lutar contra eles. Meus cachorros não foram os únicos atacados por aquelas abelhas também. Acredito que uma pessoa também foi morta. Foi um pesadelo. Logo depois, minha mãe teve câncer. Graças a Deus a quimioterapia funcionou. Mas 1 ano depois ela enlouquece. Ela pensa que sou filho do Satanás. Sinto que sou a pessoa mais azarada, mesmo tentando ser positivo. Eu ainda vejo sombras. Sempre acordo às 3 da manhã. Sempre que eu sonho é um pesadelo. É bem exaustivo. A vida está melhorando aos poucos e estou apenas me perguntando se isso poderia ser obra de um demônio ou de um espírito maligno. Eu moro em uma montanha e tenho um quintal bem grande. Além daquela cerca de corrente está o que meu vizinho chama de barranco. Pesquisei e realmente o nome certo é ravina, mas barranco soa melhor. É grande, muito mais íngreme e meio duvidoso. É uma floresta de carvalho arbustivo e artemísia. Crianças evitam isso e adultos tentam afastar adolescentes curiosos. De acordo com as lendas, alguns adolescentes morreram lá cerca de 30 a 40 anos atrás, e um assassino nunca foi pego. É uma cidade bastante pequena, mas ninguém foi condenado. Então se tornou um caso não resolvido. Achei que fosse só um mito para nos afastar do barranco. Era o lar de cascavéis e raposas. Mas eu sempre pensei que havia algo mais ameaçador lá fora. 2 meses atrás, pedi para dormir na casa de um amigo. Vou chamá-los de Alex. Moravam perto do barranco e eu queria sair escondido para lá. Alex concordou e decidiu vir comigo. Naquele sábado, eu e Alex nos esgueiramos para o barranco. Alex trouxe a lanterna e eu segurei a bolsa com as garrafas de água. Era uma noite quente. A caminhada pelo barranco foi chata. Assustamos um ninho de pássaros e Alex viu um cervo. Foi apenas quando passamos por um antigo leito de riacho que as coisas começaram a dar errado. Alex disse que não estava se sentindo bem e então vomitou nos arbustos. Eu dei a eles água perguntando se estavam bem e eles disseram que estavam bem. Eu também comecei a tremer feito louco e quase vomitei também. Minhas pernas estavam tremendo. Então eu e Alex nos sentamos. Ficamos sentados lá por 1 minuto, antes de algo atingir minhas costas. Ainda tenho um hematoma. A princípio pensei que fosse apenas um inseto que me atingiu. Mas então Alex me disse para parar de cutucar as costas deles. Então eu ouvi uma voz sussurrar. Eu ainda estou aqui. Eu e Alex gritamos. Começamos a correr a toda velocidade de volta para a casa do Alex. Olhei para trás e não vi ninguém. Outro seixo atingiu minha panturrilha e corremos para nos abrigar. Alex tem asma. Então paramos de correr. Era apenas eu, grilos e Alex ofegante. Sem passos, nada. Éramos as únicas 2 pessoas no barranco. Então o que estava jogando pedras em nós? Alex disse que estávamos prontos para ir para casa e começamos a caminhar de volta para lá. Enquanto caminhávamos, encontrei 2 grandes covas no chão, provavelmente do mesmo tamanho que um colchão e um pouco mais profundas que 3 colchões também. Alex se sentiu corajoso e pulou em uma delas e me contou que encontrou um pedaço de papel com fita da polícia, junto com uma velha sola de borracha e um colar, provavelmente apenas lixo. Mas não sei o que pensar diante dos rumores. Foi quando aconteceu. De repente, não consegui respirar. O capuz da minha jaqueta ficou preso e eu estava pendurado metros acima do chão. Deixe-me repetir. Pelo menos 2 pés no ar. Fui levantado do chão e estrangulado. Por sorte, Alex gritou para eu levantar os braços e deslizar para fora do meu casaco,
e corremos para a casa de Alex sem parar para nada. Acho que o boato estava muito mais baseado na realidade, e eles não querem que a gente veja o que acontece lá embaixo. 2 meses se passaram e nesse período fiz algumas pesquisas. Revisei jornais da minha cidade até 1982 e descobri que 3 crianças foram dadas como desaparecidas. 2 meninos e uma menina. Timothy, Juliana e Andres. Fazendo algumas verificações cruzadas, encontrei as lápides de Juliana e Timothy no cemitério. Ela tinha 16 anos. Andres foi enterrado em sua cidade natal a vários estados de distância. Nos jornais encontrei o endereço de suas famílias e visitei a única irmã de Juliana, Marie. Depois de conhecê-la, perguntei sobre Juliana. Ela mostrou fotos da infância e depois do funeral. Foi muito difícil para essa senhora revisitar a morte de sua irmã mais nova, mas ela me contou tudo o que sabia. Ela, Andrés e Timothy eram amigos muito próximos do ensino fundamental e permaneceram amigos até o fim de suas vidas em uma noite. Eles estavam em uma festa e ficaram bêbados. Na manhã seguinte, Juliana foi achada enterrada em uma cova rasa no barranco e a polícia vasculhou o local. Encontrando apenas Andres, ele estava deitado de bruços no antigo leito do rio e estava morto. As famílias em luto fizeram o funeral de Timothy e Juliana ao mesmo tempo. Nas fotos de seus caixões abertos, eu os vi, e o rosto pálido dela ainda assombra meus sonhos. E Timothy? O caixão dele estava vazio. Marie disse que nunca gostou dele. Ele sempre foi tão agressivo e intimidador. Ela havia pedido a Juliana para parar de vê-lo, mas ela a ignorou. Alex acha que o fantasma de Timothy nos atacou. Eu não sei o que pensar. Eu não sei se escrever isso vai mudar alguma coisa. Mas eu ainda não peguei minha jaqueta. O que você acha? Eu pensei que isso tudo iria simplesmente passar. Alex me ligou sexta passada para eu ir à casa deles. Eu fui imediatamente e eles me mostraram um tabuleiro Ouija. Fomos ao vale para tentar contatar Timothy. Não gosto de tábuas Ouija, mas configurei o celular para gravar o áudio. Que bom que fiz isso, pois não lembro do que aconteceu entre tocar na prancheta e Alex jogá-la nos arbustos, já que o áudio estava realmente difícil de entender. Agora eu já entendi o básico. Alex diz, meu nome é Alex, e então eles soletram. E eu digo, meu nome é Kai, soletrá-lo. Tentamos contato com Timothy. Após 40 segundos, começo a me sentir doente. Então começamos a ler o quadro. I-M-T-I-M, ótimo, Tim! Só queremos respostas, não causar problemas. Podemos falar com você? S. Então fazemos perguntas, apenas para ver se realmente estávamos falando com Timothy. Parecia estar indo bem. Tim, o que aconteceu em 1982? 90 segundos se passam, nada. Eu e Alex comentamos sobre o frio e queremos respostas. Timothy, o que ocorreu em 1982? Enofeu rindo. Isso não é uma resposta. J-D-M-O-R-R-I-U 1982. Sim, nós sabemos que Juliana morreu. Quem a matou? D-I-E-D-U. D-I-E. Para mim, o que eu não sei. Tim, tem mais alguém aqui conosco como Andrés ou Juliana, Bi e... Podemos falar com eles, não? Por que não? Eles se foram. Alex, irritado, então nos diga o que aconteceu. Alex me disse que a prancheta se moveu para não, mas não disse nada e a moveu de volta para o meio.
Conte o que houve ou queimamos a floresta. Pare, Alex. Queime-me e você também queimará. Você os matou? Alex repetiu isso depois que 1 minuto passou sem nada. Eu e Alex olhamos para baixo. E depois de chegarmos tão longe, Alex jogou a prancheta fora e eu saí do transe em que estava e corri atrás de Alex. Corremos de volta para a casa deles e dirigimos para a casa em silêncio. Quando chegamos lá, eles apenas sentaram no banco do motorista, olhando para o nada. Meu telefone parou de gravar neste ponto, então perguntei se eu deveria reproduzir. Alex disse não, e então me disse que eles nunca deveriam tocar em qualquer tabuleiro Ouija novamente, nem mesmo aquele que deixamos no Gully. Lembro de perguntar o que houve e Alex só gritou, perguntando se eu tinha esquecido. Alex tem problemas de raiva, então eu os acalmei e apenas disse boa noite. Eles exigiram entrar comigo para sair do frio, e eu fiz uma xícara de chá para eles e eles adormeceram. Quando ouvi o áudio pela primeira vez, ouvi sussurros nos momentos de silêncio. Eu não queria incluí-los na transcrição porque senti que eram apenas o vento. Eu nem ia mencioná-los até que estava ouvindo-os enquanto Alex estava dormindo. Eu não estou brincando. Alex também sussurrou enquanto eles estavam dormindo as letras A, D, I, E, D, U, D, I, ao mesmo tempo que nós lemos no vídeo. Eu surtei, estava realmente assustado, peguei a Bíblia só por precaução, caso algum fantasma tentasse me assustar ali mesmo, e nada aconteceu por muito tempo. Acordei o Alex, e eles passaram a noite. Neste ponto, eu não sei o que fazer. Eu juro que isso não é tudo inventado, embora eu desejasse que fosse. Eu rezo para que seja apenas Alex pregando uma peça. Mas como você pode inventar essas coisas? Quero compartilhar uma história que vivi no ensino fundamental. Eu tinha uns 10 anos quando minha bisavó morreu. Éramos muito próximos dela, pois morava a poucos quarteirões de nós. Ela era uma amante do paranormal e praticava isso quando era mais jovem, junto com suas irmãs mais novas. De qualquer forma, ela era legal e tudo mais, e a morte dela nos devastou, eu e minha irmã. Um dia, enquanto os adultos estavam ocupados preparando o funeral dela, decidimos visitar a casa da nossa bisavó, junto com 2 de nossos primos, para brincar e fazer uma pequena caça ao tesouro no porão dela. Junto com os antigos itens de bruxaria dela, encontramos um antigo tabuleiro Ouija, feito de madeira maciça, e tem um belo acabamento brilhante. Lembro-me dela nos dizendo que não era um jogo para crianças, mas como sentíamos muito a falta dela, esperávamos que pudéssemos tentar falar com ela através dele, e todos nós decidimos tentar. Colocamos o tabuleiro em uma mesa e colocamos nossas mãos na prancheta. Começamos a fazer perguntas, sem saber se teríamos resposta. Após cerca de 10 minutos, quando meu primo desistiu e só minha irmã e eu jogávamos, a prancheta se moveu. Na hora percebemos que não era nossa avó, porque o que estava falando conosco era sinistro e disse algumas coisas bastante aterrorizantes. Eu vou te matar. Assassinato precisa de sangue. Com medo, minha irmã e eu viramos o tabuleiro como uma reação imediata ou algo assim e jogamos a prancheta o mais longe possível pela sala. Depois, corremos de volta para a sala de estar no andar de cima, deixando nossos primos confusos para trás. Eles nos seguiram até a sala de estar depois de trancar o porão. Contamos a eles o que aconteceu e, após algumas tentativas de nos acalmar, minha irmã e eu cedemos, pensando que tudo tinha acabado. Concordamos em dormir juntos lá, já que nossos pais estavam ocupados. Por volta das 2 ou 3 da manhã, meu primo, que estava dormindo ao meu lado, me acordou com um cheiro de ovos podres. Esse cheiro era tão forte, pensei que iria grudar nas minhas roupas. Nós ponderamos o que fazer primeiro, e após 1 minuto de silêncio, minha irmã disse: "Que diabos?"
Vou verificar se vocês garotos não quiserem ir sair do quarto. Ela sempre foi assim, o tipo que quer resolver as coisas logo. Permitimos que ela fizesse isso. Depois de inspecionar algumas das áreas de onde o cheiro poderia estar vindo, ela voltou desapontada. A área estava limpa, como esperado. Achando que não havia mais o que fazer, tentamos voltar a dormir. No entanto, não mais que 30 minutos depois, um estrondo alto de algum lugar no quarto, seguido pelo grito agudo do meu primo, foi ouvido. Eu era o único ao lado dele, então imediatamente me sentei em pânico, seguido pelo outro. Eu o vi no chão chorando, dizendo que alguém ou algo com mãos frias e ossudas agarrou seu pé e o arrastou para fora da cama. Provavelmente enquanto ouvimos algo caindo, meu outro primo correu para o interruptor principal e inundou o quarto com luz. O que vimos nos chocou. O tabuleiro Ouija, junto com a prancheta, estava lá no chão de madeira, voltado para as camas em que estávamos dormindo. O som alto que ouvimos provavelmente era o som de madeira caindo planamente sobre outra madeira. Nós quatro não perdemos tempo e saímos correndo da casa com a porta aberta. Fomos até nossa tia-avó, irmã da nossa bisavó, que morava até algumas casas de distância. Batemos na porta enquanto gritávamos e implorávamos até que ela abriu. Quando explicamos o que aconteceu, seu rosto ficou pálido e ela correu para a casa da nossa bisavó com algumas de suas coisas sem hesitação. Lembre-se que ela, junto com nossa bisavó e outra irmã delas, costumava praticar vime e algumas outras coisas de bruxaria, então ela provavelmente sabia o que estava acontecendo. 1 hora ou mais tarde ela retornou e nós recebemos uma bronca dela, mas não antes de nos dar algo para comer como uma avó típica. Ela disse que pegaríamos um apego se brincássemos com aquilo novamente e que isso poderia levar a uma eventual possessão. Não me importo se ela exagerou em algumas partes ou não, mas o terror que eu senti foi legítimo. Nunca mais olhamos para um tabuleiro Ouija depois disso. Quando criança, brinquei com um tabuleiro e nada aconteceu. Então eu vi O Exorcista e decidi que provavelmente deveria ficar longe do tabuleiro assustador. Pulando para meus 16 anos. Meu irmão recebeu amigos em casa que queriam brincar com o tabuleiro Ouija. Não quis participar, então fui para a cama. Brincavam no corredor fora do meu quarto. Eu adormeci. De repente, acordei porque minha televisão ligou sozinha. Então, ao acordar, eu me viro para olhar a televisão. Muito surpreso. Então, eu volto a olhar para o meu teto e o meu pôster se solta da parede e cai em cima de mim. Como uma queda em câmera lenta. Eu o tinha colado na minha parede. Acho que parou de funcionar exatamente quando a televisão ligou sozinha. No dia seguinte, contei ao meu irmão sobre isso e ele disse que as luzes se apagaram ou algo assim enquanto eles estavam jogando e parou depois disso. Achei assustador como isso me afetou, mesmo sem eu estar jogando. Também tive uma experiência na faculdade, no dormitório. Bateram na porta do meu dormitório, era meu amigo me convidando para ir jogar com eles do outro lado do corredor. Eles tinham um tabuleiro Ouija e vários iam jogar. Eu disse a eles, de jeito nenhum, eu os avisei para não fazer isso. Mas é claro, ninguém leva esse conselho a sério. Eu apenas decidi dormir. Naquela noite tive o pior pesadelo da minha vida. Eu estava nesse festival, bebendo e me divertindo, e estou vagando para as periferias do festival e percebo que vejo a casa da minha avó bem na saída dos portões. Minha avó morreu há anos, mas passei muito tempo lá quando criança, então tenho lembranças muito carinhosas dela e de seu gatinho chamado Hobbs. Então eu penso, legal, é a casa da vovó, vou ter que ir lá e dar um oi. Entro na casa dela e está meio escuro e difícil de ver qualquer coisa, mas consigo perceber que ela está do outro lado da sala e a cumprimento.
Oi, vovó, como você está? Eu grito para ela. Ela está sentada de costas para mim na sala e pede que eu me aproxime. Então eu caminho até lá e me sento neste puff, onde ela permanece sentada de costas para mim. Então estamos olhando em direções opostas e conversando. Estou perguntando a ela como ela tem estado enquanto olho ao redor da casa. Enquanto converso de costas, Hobbs, o gatinho, pulo no colo e acaricio o gatinho enquanto observo a sala e converso. Então a voz dela fica rouca e ela diz em um tom sombrio: "Estou tão feliz por ter você aqui." E então eu finalmente me virei para ela. E eu estou tipo: "O que você quer dizer com me ter aqui, vovó?" E é quando eu a vejo. Não é minha avó. É essa coisa demoníaca e fantasmagórica vestindo as roupas da minha avó. Fico tipo, meu Deus, e olho para o meu colo. O gatinho, na verdade, é um grande rato. E assim que vejo o rato no meu colo, começo a surtar e acordar. Suando frio, coração acelerado. Foi o pior pesadelo que já tive. Agora acredito que espíritos podem entrar em seus sonhos. É estranho ter tido um sonho tão vívido e horrível enquanto eles brincavam com aquele tabuleiro do outro lado do corredor. Eu só queria desabafar e ver o que vocês acham. Vou te levar de volta ao verão de 2010. Nesse ano, tive um impulso de me envolver com o paranormal. O fato de que fantasmas e demônios são reais me fascinava e fazia minha adrenalina subir quando eu encontrava algo assim. Bem, numa noite específica, minha irmã me perguntou se eu já tinha participado de uma sessão de Ouija, e naquela época eu nem sabia o que era isso. Então, obviamente, eu nunca tinha participado. Ela começou a me explicar o que são as tábuas de Ouija, como funcionam e tal, e então ela me perguntou se eu gostaria de experimentar por mim mesmo. Claro, como se meu coração tivesse pulado uma batida. Então decidimos que faríamos isso e tivemos que encontrar um lugar para fazer. Nossos pais não nos deixariam fazer isso em casa, já que meu irmão e ela estavam apenas namorando na época, muito menos pela casa. Então eu e meu irmão decidimos dane-se. Eu sei que mamãe e papai não nos deixarão fazer isso dentro de casa, mas na varanda ou garagem não deve ser grande problema, certo? Fomos para a casa dos meus pais e montamos tudo na varanda dos fundos. Pegamos vela, fósforos, caneta, papel e algumas cadeiras, sentando-nos ao redor da mesa. Quando estávamos começando, meu coração disparou. Parecia que eu estava muito nervoso. Isso realmente vai funcionar? Eu me perguntava. Todos colocamos as mãos no Ouija. Brittany usava uma mão nele e escrevia com a outra, enquanto perguntava se havia algum espírito amigável por perto querendo se comunicar. A tábua Ouija se moveu para não. Então eu comecei a surtar. Estou apenas tocando levemente nisso. E quero dizer, meus dedos estão praticamente pairando sobre isso com uma pegada fina, como papel, longe da prancheta. A peça é em forma de triângulo, geralmente com um pequeno círculo de vidro no centro usado para passar sobre as letras. Perguntei se alguém movia isso e me mandaram parar de mexer. Não tenho tempo para besteiras. Todos diziam que não estamos brincando e que queremos ver isso funcionar. Brittany pediu a Nick para ser sério e parar de brincar. Então a voz de Brittany se tornou firme. Ela disse que só entidades benevolentes são bem-vindas aqui. Qualquer entidade violenta não era bem-vinda para falar e podia sair ou encerraríamos a sessão. Então esperamos alguns minutos e todos colocamos a mão sobre a prancheta novamente e Brittany pergunta novamente: há algum espírito que gostaria de falar conosco esta noite? A prancheta se moveu devagar para cima. Então, claro, talvez uma entidade estivesse mentindo para nós. Quem sabe? Mas decidimos continuar tentando nos comunicar com o espírito. Brittany pergunta se há alguém em particular aqui com quem você gostaria de falar.
O tabuleiro se moveu rapidamente para o sim e voltou ao centro. Normalmente, vocês são os que empurram a prancheta de volta ao centro, mas esse espírito parece guiá-la o tempo todo. Estávamos nos comunicando com ele. Brittany começa a perguntar com quem ele gostaria de se comunicar primeiro e o tabuleiro lentamente soletrou o nome de Ashley. Agora, Ashley, começando a ficar nervosa, estava me perguntando por que ele quer começar comigo. Ela parecia estar ficando nervosa e tal, e eu também ficaria se ele quisesse especificamente se comunicar comigo primeiro. Então, Brittany diz a Ashley para perguntar algo ao espírito, que poderia ser um parente ou possivelmente um demônio com uma simpatia, e fazer uma pergunta que só você saberia a resposta, e não algo que seria fácil de adivinhar. E Ashley perguntou em que ano o espírito havia morrido e se ele já havia vivido. Não lembro o ano que foi soletrado, mas recordo que ela disse ser o ano em que a mãe dela morreu. Ela ficou frenética e triste, mas continuava interessada. Então Brittany disse para ela fazer uma pergunta que só a mãe dela saberia. Eu não consigo me lembrar de nada disso. Mas Ashley fez perguntas pessoais que só a mãe dela saberia. Nem mesmo nós saberíamos. E as coisas começaram a ficar assustadoras. Então, aqui está Ashley ficando muito emocional, acreditando que ela realmente está falando com a mãe dela e, em um ponto, um de nós tiraria os dedos para ver se iria apenas com 3 de nós, depois 2 de nós e então apenas Ashley sozinha com a prancheta, ainda se movendo levemente, com apenas Ashley pairando 2 dedos acima da peça. Aquilo tinha forte ligação com ela. Lembro-me do espírito soletrando o quão grato estava que Ashley encontrou minha cunhada, que a mãe dela nunca a deixou e estava apenas feliz por ela ter uma verdadeira amiga em sua vida que realmente se importava com sua filha. Depois de tudo que aconteceu, e quero dizer que passamos um bom tempo, talvez 1 hora, talvez até 2 comunicando, Ashley achou que já tinha perguntado o bastante, pediu à mãe para ficar conosco e perguntou se havia outros espíritos amigáveis que quisessem se comunicar. E se sim, ela cuidaria. Bem, o tabuleiro foi para sim e não. Perguntamos o que isso significava e ele soletrou lentamente mal e bem e que eles eram bons lutando contra o mal. Agradecemos à mãe dela e aos outros espíritos pela proteção e perguntamos se ela se comunicaria com os demais. A placa foi para sim. Então começamos a revezar meu irmão e depois Kate apenas fazendo perguntas aleatórias. Meu irmão sendo estúpido e perguntando como morreria. Eu esqueci, mas acho que a placa dizia idade, supondo que estava dizendo velhice e apenas coisas sem graça. E todas as garotas deram um duro nele. Acho que você não deveria fazer esse tipo de pergunta. Certas coisas não devem ser perguntadas nem sabidas, apenas deixadas acontecer. Bem, chegou minha vez e eu realmente não tinha muito o que pensar. Eu sabia que estava pensando em perguntar se eu ia morrer jovem, como meu irmão, só para irritar as meninas. Para ser honesto, quando jovem nunca imaginei que chegaria aos 18 anos. Sentia que estava aqui só para me divertir, não para viver muito tempo. Ainda meio que me sinto assim, mas obviamente passei dos 18 anos, embora por pouco. De qualquer forma, perguntei se meu avô estava bem e se ele chegou ao céu. Recebi um sim e uma resposta orgulhosa. Perguntei se eu seria um jogador de futebol bem-sucedido. Naquele ano, eu acabara de receber ofertas para jogar pelos Miami Hurricanes e Ole Miss e queria saber se eu poderia me tornar profissional. A placa disse sim. Fiquei animado e perguntei qual oferta eu deveria aceitar, qual seria a melhor para mim. E ela respondeu, senhorita. Fiquei animado porque essa era a escola para a qual eu queria ir. Mas também achei que essas eram respostas fáceis. Talvez ele possa ler o que eu quero. É assim que ele responde. Quem sabe se ainda estamos nos comunicando com a mãe da Ashley? Então eu perguntei se eu conseguiria ir para Ole Miss. A placa disse não.
Eu me machuquei. Aquela merda me fodeu. Eu perguntei por quê, e lentamente soletrou o acidente. Eu perguntei, que acidente? Vou me machucar? Ele disse sim. Todos estavam nervosos, mas eu ficava irritado com Brittany, lembrando que fazia perguntas que não devia. Mas eu estava investido pra caramba, e eu realmente queria saber. Ele soletrou lentamente carro e morte. Nesse ponto, Brittany já tinha tido o suficiente. Eu estava fazendo perguntas que não deveria. E meu irmão também. Ela não gostava mais da sensação que estava recebendo da energia na sala e decidiu começar a encerrar a sessão. Bem, foi exatamente isso que ela fez. Vamos entender por que conto essa história para alertar sobre as tábuas Ouija. 1 ano e meio depois, em 2011, no meu terceiro ano, consegui um emprego em uma pizzaria entregando pizzas após a temporada de futebol para ajudar meus pais a pagar minhas próprias contas de celular, gasolina e coisas do tipo, e ajudá-los se eles precisassem. Bem, uma noite, um carro que até hoje não consigo me lembrar, eu só me lembro do que me contaram. Sofri um acidente muito grave enquanto trabalhava uma noite, aparentemente, pelo que as testemunhas contaram à polícia. E o que médicos e policiais me contaram na manhã seguinte, quando finalmente recuperei a consciência por volta das 7 ou 8 da manhã. Eu estava contornando a esquina na Westwood, uma antiga rodovia aqui na Flórida, com um pouco de trânsito me seguindo. E no outro extremo havia 2 carros estacionados lado a lado no canteiro central. Um dos veículos, o que eu atingi, estava estacionado no canteiro central, mas a maioria fora da estrada da rodovia. Aqui estou eu, preso no trânsito sem ter para onde ir. Eu bati na traseira do Trailblazer dessa senhora a cerca de 75. Não uso cinto de segurança. Fui lançado dentro do carro, bati no para-brisa e quebrei a janela do motorista com o rosto. Bati nela tão forte que os carros se separaram com o impacto. E meu veículo quase caiu na água, pois havia um grande rio ao lado da rodovia. A frente do meu veículo foi esmagada até o para-brisa. Não sobrou praticamente nada. Desculpe, quero ser breve. Eu tive uma concussão de grau 3, uma contusão na minha testa do tamanho de um melão, talvez maior. Meu menisco quebrou e minha perna também. Passei 2 semanas na unidade de terapia intensiva. Não consegui voltar à escola naquele ano e permaneci no hospital, pois estava tão machucado que mal andava por músculos rasgados e fraturas nas pernas. Eu estava tendo convulsões e os médicos tinham medo de eu bater a cabeça, dizendo que eu poderia morrer facilmente. Fiquei alguns meses em casa usando cadeira de rodas. Nunca mais consegui jogar futebol, perdi minha bolsa de estudos e não pude deixar de pensar que isso aconteceu porque perguntei ao tabuleiro Ouija, que disse que isso ocorreria. Se eu não perguntasse, teria acontecido? Resumindo, nunca brinque com Ouijas. Sejam cuidadosos, vocês que fazem isso. E acima de tudo, usem seus malditos cintos de segurança pessoal. Uma experiência com um tabuleiro Ouija que, apesar de ser muito cético, não consigo explicar completamente. Anos atrás, meu melhor amigo, outro amigo e 3 garotas estávamos na casa de uma das garotas no Halloween. Nós íamos apenas passar a tarde e a noite relaxando e assistindo filmes de terror. Durante a tarde, a garota cuja casa era disse que tinha um tabuleiro Ouija e que deveríamos brincar com ele. As 3 garotas estavam muito animadas para isso. Meu melhor amigo é meio supersticioso e muito relutante. Eu e outro amigo somos meio céticos, mas indiferentes em relação a fazer isso, pois parecia sem sentido. Ainda mais quando ela comprou. E eram algumas coisas ruins que ela tinha feito sozinha, com um pedaço de madeira e uma caneta marcadora e um dos copos de uísque do pai dela como uma prancheta. Éramos adolescentes, então elas conseguiram o que queriam. Meu amigo supersticioso ainda não quer ir, mas as outras 5 de nós estão começando a jogar.
O previsível ocorre sombriamente e começa a soletrar coisas como mostrar seios, quase como se um dos caras estivesse forçando o vidro quando tínhamos nossos dedos sobre ele. Eu e o outro cara achamos hilário, mas as meninas ficaram irritadas por não levarmos a sério, então concordamos em fazer direito. Depois de um pouco de agitação aleatória, começa a ir 5, não 6, sim, repetidamente. Entendemos que você queria que o cara que não participava se juntasse. Note, todos disseram na época e depois que não estavam forçando agora, minha parte racional presume que eles estavam. Mas eu não tenho certeza. Após muita persuasão, o terceiro cara se junta a nós. Novamente, ocorre um período de letras aleatórias ou espasmos sem coerência. Então começa a repetir uma sequência de 3 letras e alguns números repetidamente. De repente, o cara que entrou salta para fora. Agimos assim por instinto. O copo cai e fica todo embaçado com uma cruz riscada por dentro. As meninas entram em pânico. Expliquei que o copo embaçou porque passamos muito tempo com 6 mãos suadas de adolescentes em um copo frio virado para cima. Isso é chamado de condensação e não tem nada de sobrenatural. A cruz provavelmente era um risco pré-existente no vidro. Lava-louças arranham. Nós não notamos isso antes, mas isso se tornou mais aparente quando o vidro embaçou. De qualquer forma, o cara 3 está bem quieto agora. Definitivamente não vamos jogar de novo, então colocamos um filme para assistir. Pouco tempo depois ele vai para casa, claramente não está como de costume. No dia seguinte ele me liga perguntando se vou a algum lugar com ele. Pegamos um trem para algumas cidades vizinhas e ele explica no caminho. Eu sabia, antes de tudo isso, que o pai dele havia abandonado ele e a mãe quando ele era um bebê. E ele não tinha contato com esse lado da família, sabendo apenas quem eles eram por álbuns de fotos. Na jornada, ele preenche as lacunas. Seu sobrenome é obviamente do seu pai. Seus pais eram casados, agora divorciados, e ele nunca mudou para o da sua mãe. Seu nome do meio era uma tradição familiar do lado do seu pai, e ele tinha um tio que morreu em um acidente de moto algumas semanas antes dele nascer. Ele não sabia nada além do seu primeiro nome sobre o acidente. Ao olhar as fotos com sua mãe, esse é o seu tio, seja lá quem for. Ele morreu antes de você nascer. De todo modo, as 3 letras eram iniciais do tio dele. Demorou um pouco dele repetir, mas então fez sentido. Obviamente, em algum momento, a sequência continha 2 das 3 iniciais registradas. Então ele percebeu. A terceira era a inicial do primeiro nome do seu tio. Ele perguntou à mãe ao chegar em casa, mas ela tinha pouco a acrescentar. Ele realmente não sabia. E agora estávamos em um trem a caminho do cemitério onde o tio dele estava enterrado, para que ele pudesse ver se conseguia entender os números. Sua mãe conhecia o cemitério do funeral, mas desde o divórcio ela nunca mais esteve lá, ele nunca tinha estado lá antes. Note, neste ponto, o vapor e a cruz, as partes que todos achavam mais assustadoras, eu tinha certeza que eram conforme minha explicação e mantive essa posição até hoje, apesar do próximo trecho. Eu estava pensando que talvez os outros não estivessem nisso. Talvez ele estivesse mais curioso sobre o lado do pai da família agora que ele estava mais velho e tinha visitado o túmulo recentemente. E todos eles haviam conspirado para tentar me assustar, se não todos os outros, forçando a parte de 5 não sei sim, e ele relutantemente se juntando ao vapor e à cruz, ainda era conforme minha explicação e apenas uma coincidência fortuita, e agora estamos a caminho de alguma grande revelação pré-planejada no cemitério que, em seu plano, me assustaria muito. Chegamos ao cemitério, procuramos bastante até achar o túmulo,
e descobrimos que a sequência de números após as 3 letras era o capítulo e versículo de 2 inscrições bíblicas em 2 pedras. Admito que, se eu não soubesse do esquema deles, teria sido bem inteligente. Viro-me para meu amigo, dou um high five e o elogio pelo truque, que seria muito inteligente se eu não tivesse descoberto. Vê-lo sentado no chão encarando o túmulo e começar a soluçar. Sentado lá, lágrimas escorriam pelo rosto. Esse cara pode mentir, pregar peças, e minha racionalização disso, além de qualquer um que alegue ser sobrenatural, me tornaria o alvo perfeito para uma pegadinha assustadora de Halloween. Mas uma coisa que ele não pode fazer é atuar. Ele estava, obviamente e genuinamente chateado. Eu apenas fui e sentei ao lado dele. Ficamos lá um tempo e voltamos para casa em silêncio. Isso foi em meados dos anos 90. Ele ainda é meu melhor amigo. Aleatoriamente, ao longo dos anos, eu o incomodei para fazer outra sessão de Ouija comigo, pois estou curioso agora, já que ele é o único com quem já tive algo que vagamente se assemelha a um resultado. Mas ele sempre recusa. Ele não fala sobre o que acontece, não como tratamento silencioso, apenas muda de assunto. Mas pouco tempo após esse evento, começou a rastrear esse lado da família, se reconciliou com o pai e conheceu os meio-irmãos, etc. No verão passado, minha família e amigos fizeram uma viagem para um resort nas montanhas. Eram eu, meus pais, irmã mais nova, irmão e 2 dos meus amigos. Alugamos um condomínio bastante grande no resort que tinha uma varanda. Uma noite, por volta da 1 da manhã, eu estava na varanda com meu irmão e 2 amigos. Estávamos tendo uma conversa altamente filosófica e discutindo tópicos como o existencialismo. Fantasmas foram mencionados pelo meu irmão Ash e eu concordei que eles existiam. Um dos meus amigos, Chase, disse que era indiferente sobre o assunto, enquanto meu outro amigo, Braden, disse que tudo que é paranormal era total besteira. Imediatamente após Braden expressar suas opiniões, eu senti uma presença. É difícil explicar o que eu estava sentindo, mas era algo como se sentir observado de uma distância muito próxima, como se algo estivesse diretamente atrás de mim. Senti arrepios pelo corpo todo, mas eu não disse nada. Pouco depois de Braden dizer o que disse, ele começou a se sentir extremamente desconfortável. Eu sinto que algo está aqui. Que diabos, cara, você sente isso? Ele exclamou. Todos olharam em volta em choque e todos confirmamos o mesmo sentimento. Eu estava um pouco assustado, mas brinquei e disse a ele que não deveria ter dito que os fantasmas eram besteira, porque ele claramente havia irritado um. Ele pediu desculpas e continuou dizendo que acreditava. Braden tem uma forte fortaleza mental e eu não entendia por que ele insistia em nos provocar, ainda mais diante da seriedade da conversa. Enquanto meu nível de paranoia permaneceu o mesmo, a condição de Braden parecia piorar. Ele disse que não se sentia seguro aqui fora e só queria voltar para dentro. Todos nós concordamos. E justo quando estávamos começando a nos levantar, ele congelou. Eu acho que ele acabou de se comunicar comigo ou algo assim. Não estou te enganando. Ele começou a insistir que a hora das 2 da manhã era realmente importante. Ele não sabia o motivo. Todos estavam assustados e ameaçados, então concordamos. Era por volta de 1h15 neste momento, e tentamos imaginar qual poderia ser a possível importância. Depois de algumas ideias, meu irmão sugeriu que deveríamos tentar nos comunicar com um tabuleiro Ouija. Isso parecia absurdo. Nem tínhamos um, mas Braden disse que podia sentir que era a resposta. Concedido, tudo isso parecia ridículo, mas o que aconteceu a partir daqui só fica mais louco.
Chase sugeriu que simplesmente fizéssemos então fizemos. Pegamos um pedaço de papel e um copo de shot da cozinha e construímos nosso próprio tabuleiro. Fomos à internet e tentamos torná-lo o mais detalhado possível. Conseguimos uma recriação decente, mas ainda estava cético em relação à situação toda. Eu até sugeri que deveríamos parar e ir para a cama. Braden, no entanto, não deixou isso passar. Eu imaginei que pelo menos poderíamos humorá-lo. Todos nos reunimos ao redor do tabuleiro no quarto. Permitimos todos os protocolos e procedimentos da internet e começamos. Todos nós juramos que não nos moveríamos, etc. E enquanto estou ciente do efeito ideomotor, os eventos seguintes foram certamente convincentes. Perguntamos o nome do espírito e nos primeiros segundos nada aconteceu. O copo começou a se mover devagar. T, depois E, depois D, formando TED, claro. Todos olharam em volta com descrença pessimista. O líder do círculo fez mais perguntas. O espírito nos disse que havia morrido de um acidente. Ele fez perguntas básicas e depois perguntou: o que acontece quando morremos? O copo parecia estar se movendo mais rápido desta vez e com mais força rapidamente soletrou: diga adeus. Nossa próxima pergunta é: podemos nos despedir? Com uma resposta de sim. Depois disso, todos juramos que não estávamos movendo o copo e fizemos várias perguntas acusatórias uns aos outros. Como uma tábua Ouija poderia realmente funcionar? Isso não fazia sentido algum para nós. Uma gaveta atrás de nós começou a se abrir lentamente. Todos estavam assustados. Eu tinha dormido neste quarto por 2 noites agora e a gaveta nunca se abriu sozinha uma vez sequer. Eu me aproximei para fechar a gaveta e senti uma força contra minha mão, mas consegui fechá-la mesmo assim. Pegue a câmera agora, disse meu irmão. E foi quando capturamos este vídeo que você pode encontrar na descrição. Tentamos rapidamente fazer um panorama do acontecimento. Você vê que não há nada puxando a gaveta para fora como uma corda. Sinceramente, seria bastante patético da minha parte gastar meu tempo escrevendo a história e forjando um vídeo para o Reddit. Leve isso em consideração. Sempre tive interesse no sobrenatural. Com 18 anos, abri uma porta usando um tabuleiro Ouija. Todos estávamos no quintal do meu amigo. Éramos 5, e um amigo tinha o tabuleiro que brilha no escuro. Eu sentia medo e curiosidade. Minha mãe é extremamente religiosa e sempre me proibiu de usar um. Ficamos lá por minutos fazendo perguntas bobas sem obter respostas. Só percebi isso alguns minutos depois. Algo estava lá. Minhas mãos começaram a tremer muito. E obviamente meus amigos começaram a me zoar. Eles não sabiam o que acontecia. Comecei a ouvir respirações profundas masculinas no meu ouvido. Tentei me convencer de que era Megan sentada ao meu lado. Mas ela não estava perto o suficiente. Nem estava respirando tão pesadamente. Na minha cabeça, eu apenas disse: vai embora, vai embora, vai embora. E depois partiu. Até hoje não consigo explicar. Foi estranho, porque enquanto estava acontecendo, eu não contei para ninguém. Eu apenas estava sentado lá, surtando silenciosamente. Voltando para casa, implorei a minha amiga Megan para dormir comigo, pois sabia que o que sussurrou no meu ouvido me seguiria. Perguntei a Megan se ela tinha ouvido a respiração de um homem e ela disse que não, e basicamente pensou que eu estava inventando. No mês que vem, falando sério, minha casa estava assombrada. Eu só dormia com luzes acesas e música nos ouvidos. Eu ouvia passos todas as noites fora da porta e acordava às 3 da manhã. Depois de um mês, minha mãe me sentou. Ashley, o que diabos está acontecendo? Eu não contei a ela sobre o uso do tabuleiro porque sabia que ela ficaria furiosa. Ah, nada, mãe. Nada mesmo. Ashley, me diga o que está acontecendo.
No último mês tenho ouvido passos, e na noite passada algo arranhou meu pé. Olhei para ela surpreso, achando que só eu estava sendo afetado. Basicamente, eu desabei em lágrimas e contei tudo para ela. Juntos nós purificamos a casa com sálvia, dissemos algumas orações, e é incrível como a casa se sentiu diferente. Me senti leve e bem de novo. Desde então, tenho estado mais atento aos fantasmas. Eles geralmente vêm até mim nos meus sonhos, no entanto. Se você já se perguntou se as tábuas Ouija funcionam, elas funcionam. Pode não parecer que funciona, mas você está abrindo uma porta e eles podem não se revelar no tabuleiro. E acontece que outro cara se matou na casa onde usamos o tabuleiro. Então eu tenho 17 anos. Um dos meus melhores amigos se suicidou recentemente. Os tempos estão difíceis. Desde o dia em que ouvi a notícia, tenho estado extremamente triste e com pensamentos suicidas. E coisas estranhas começaram a acontecer na minha casa, com objetos voando pela sala, passos e encontrando coisas em lugares estranhos. Ontem, minha irmã e sua amiga de 16 anos queriam fazer um tabuleiro Ouija para brincar e tentar conversar com quem quer que estivesse na casa. Fiquei tipo, que diabos, por quê? E eu, na verdade, não acreditava muito nisso tudo. Nós fizemos um de papel. Eu, Tilly e Ebony. Sentamos lá fazendo perguntas. Nunca funcionou quando Tilly ou Ebony tentavam ser o médium. Então eu tentei. Comecei a fazer perguntas e ele começou a se mover e começamos a sentir sensações estranhas em nossos corpos e sentimos uma forte força na prancheta. Todos nós nos olhamos confusos enquanto observávamos ele soletrar várias palavras, enquanto todos nós estávamos lá acusando uns aos outros de movê-lo de propósito. Todos nós nos assustamos e movemos para o adeus. Eu pensei que se pudéssemos fazer contato tão facilmente, seríamos capazes de entrar em contato com meu amigo morto? Comecei a pensar muito no meu amigo e disse que se ele ainda estivesse lá para se fazer conhecido, começou a se mover novamente em uma velocidade diferente. Anotei as letras com a mão esquerda. Ele soletrou de volta para amigos. Ele soletrou devagar, eu te amo. E eu escrevi isso no papel. Eu estava em lágrimas, sentindo que ele estava comigo. Eu perguntei se ele estava bem. E a prancheta se calou para sim. Meus amigos e eu ficamos chocados e assustados. Foi emocionante. Perguntei se havia algo para eu dizer aos seus familiares. Vimos a prancheta se mover até o canto inferior da página onde eu tinha escrito "Eu te amo" e parou lá. Ele então foi se despedir. Contamos à minha mãe em choque o ocorrido. Ela não acreditou em nós, então eu disse: tudo bem, tente conosco. Sentamos à mesa. Ela tentou ser a médium e não funcionou. Eu fui o médium novamente. Queríamos falar com minha avó. Minha mãe queria que eu perguntasse se era ela fazendo coisas nesta casa. Então eu perguntei. Eu senti a sensação estranha de novo. A prancheta se moveu para sim. Eu perguntei por que ela estava aqui. Meu nome é Bailey. Minha avó me chamava de Bay quando criança. Nós vimos isso soletrar e anotamos a ajuda Bay triste. Ficamos tão impressionados e assustados. Perguntei se ela tinha algum conselho para mim. Começou a se mover. Ela disse, sorria, ria, ore. Vai ficar tudo bem. Depois veio o adeus. Não sei o que fazer com essa experiência. Estou tão impressionado. Não acredito que isso seja possível. Isso mudou minha perspectiva de vida. E eu nunca vou esquecer disso. O fim não é realmente o fim. Significou muito saber que meu amigo está bem e que ele ainda me ama e que minha avó está cuidando de mim. Posso dizer honestamente que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu não acho que vou mexer com tábuas Ouija novamente, porque o que essa experiência me ensinou
Parece que os espíritos podem ser facilmente atraídos e, portanto, minha chance de deixar entrar algo maligno provavelmente seria bastante alta. Estou apenas compartilhando essa história agora porque sinto que é muito boa e incrível demais para não compartilhar. Ei, pessoal, é o Mordes Media aqui e muito obrigado por ouvirem. Fiz este vídeo porque foi resultado de uma enquete. Eu fiz uma rápida enquete de 20 minutos e as tábuas Ouija venceram os cultos por uma margem de 3%. Bastante bom. Parece que as casas assombradas foram as menos populares. Quando eu digo casas assombradas, você pensa como casas assombradas de terror, sabe? Com atores e coisas do tipo? Ou você pensa em casas que são assombradas? Só curioso porque para mim é sempre apenas uma casa que é assombrada. De qualquer forma, como eu disse no início, estou tentando promover meu outro canal e o vídeo que literalmente levou a mim e minha esposa 3 dias de trabalho quase sem parar apenas para ser lançado. Realmente tem sido muito desafiador, mas espero que valha a pena para aqueles de vocês que irão lá e assistirão. Vou deixar um link no final para que vocês possam vê-lo, então ele deve aparecer na tela muito em breve. Mas de qualquer forma, por agora, pessoal, é hora de eu me despedir. Continuem incríveis e nos vemos na próxima